amém? Começando aqui no Salmo 91, vamos lá? Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, a verdade é a palavra de Deus, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E vai dizendo mais bênçãos aí nos versículos a seguir. Mas entenda, se você quer esses benefícios, o Senhor está prometendo aqui descanso, Ele está prometendo livramento, Ele está prometendo proteção, Ele está prometendo que os males que sucedem a muitas pessoas, que assola muitas pessoas, não suceder a você nem a sua casa. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Quem não quer esses benefícios? Todos. Mas não basta apenas querer, é necessário prestar atenção no que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É você habitar na palavra, é você viver na palavra, é você pautar a sua vida na palavra. Tudo que você fizer, fazer de acordo com a palavra de Deus. Tem pessoas que elas não prestam atenção e elas estão desprezando a palavra, e por isso elas perdem a proteção do Senhor, e todo tipo de males acontece com elas. Elas não têm descanso, elas não têm paz, elas não têm a proteção de Deus. O mal consegue suceder a elas e também à família delas, e às vezes são até pessoas que estão na igreja, que oram, que leem a Bíblia, mas que não estão colocando em prática aquilo que estão aprendendo pela palavra de Deus. Não podemos ser pessoas que apenas quando estamos aflitos, lembramos da palavra, lembramos que o Senhor existe. Nós temos que viver na palavra de Deus. Habitar quer dizer morar. Nós temos que fazer morada na palavra de Deus, e assim estaremos seguros. Provérbios capítulo 1, vamos lá? Do lado aí de Salmos é Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Ou seja, nós vimos que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E falamos então que habitar no esconderijo do Altíssimo é você permanecer na palavra, é você viver na palavra. E aqui está dizendo: quem dá ouvidos ao Senhor vai ter segurança, não vai ter medo do mal. Pode vir a crise que for, a ameaça que for, o vírus que for, que a pessoa não perde a paz, não perde noite de sono, porque ela sabe que maior é o que está com ela. Ela é intrépida, ela confessa diante dos problemas, diante dos gigantes, das ameaças, a palavra de Deus. Ela não se deixa vencer pelo mal, mas o problema está em não ficar naquilo que Deus diz, em desprezar. É o que nós vamos ver agora, Provérbios capítulo 13. Muitos estão cometendo esse erro de desprezar a palavra de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá. Quer dizer, o inimigo tem conseguido estragar a vida de muita gente, tem conseguido estragar a família de muita gente. E aquela pessoa que estava buscando a Deus, estava na igreja, estava indo tudo bem, estava feliz, tendo paz, as coisas melhorando, mas do nada virou a cabeça, deixou de buscar, deixou de congregar, deixou de pedir para Deus ajudá-lo a melhorar, ajudá-la a melhorar,
e aí agora está nas mãos do inimigo, sofrendo até coisas piores do que sofria antes. Então não deixe o inimigo estragar a sua vida. Perecer quer dizer estragar, destruir. E aquele que despreza a palavra, o inimigo consegue estragar a vida dessa pessoa. Mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado, recompensado, com aquelas recompensas que vimos no Salmo 91 e com muito mais. Então eu tenho que temer a palavra, ouvir a palavra, permanecer nela, e assim serei abençoado. Vamos ver o caso aqui de Faraó. Moisés e Arão foram enviados para falar com ele, e ele desprezou o mandamento. Ele não deu ouvidos à palavra, e aí todo tipo de males aconteceu. E a mesma coisa hoje acontece. Quando desprezamos a palavra, nós ficamos abertos, perdemos a proteção de Deus, e tudo que é de ruim começa a acontecer. Êxodo capítulo 5. A palavra que Deus te dá é escudo. Nós vimos lá no Salmo 91. A tua verdade é escudo e broquel. Escudo é o quê? Para proteger. Broquel é um escudo pequeno. Então, você está na palavra, você está protegido. Saiu da palavra, você está sem proteção. Os dardos inflamados do maligno atingem você. A seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia. Ontem chegou a notícia de um amigo que fez a obra junto comigo, obreiro, lá na sede. Morreu num acidente de moto. Novo, 40 e poucos anos. Mas ele estava desviado da casa de Deus, da palavra de Deus. Ele e a esposa faziam uma obra de Deus e tudo mais, e acabaram se afastando, se separaram. Os filhos entraram no caminho errado e tudo mais. E ontem chegou a notícia. Que tristeza. Era um grande amigo, mas infelizmente saiu da palavra. Com certeza, se ele tivesse permanecido em comunhão com Deus, Deus teria guardado ele desse mal. E quantas vezes alguém foi usado para falar com ele, para ele voltar? Eu mesmo muitas vezes postava no meu status, no WhatsApp, palavras, e ele era tocado por elas, e me respondi tudo. Colocava amém e tudo, mas não tomou a atitude que deveria de tomar. Voltar correndo para a presença de Deus, voltar correndo para o esconderijo do Altíssimo, e o pior acabou acontecendo. Então não podemos cometer jamais esse erro de sair da presença de Deus. Êxodo 5, versículo 1 em diante. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Quem que estava falando aqui, pessoal? O Senhor. Preste atenção, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Moisés e Arão eram apenas o quê? Porta-voz. Quantas pessoas desprezam o homem de Deus? A pessoa que é enviada para dar uma palavra para ela. Às vezes é uma palavra para a pessoa colocar a casa em ordem, para a pessoa se arrepender, se converter, deixar o erro, e a pessoa não dá a mínima. E às vezes eu apelo: se você não parar com isso, você vai perder a sua salvação, você vai para o inferno. A pessoa: não estou nem aí se eu for para o inferno. Quer dizer, a pessoa não sabe o que ela está falando, a pessoa não dá atenção. Ela acha que é o homem que está falando. Não é o homem, é Deus. Quem esse pastorzinho pensa que é? Quem ele pensa que é para falar assim? Não é o pastorzinho, é o próprio Deus falando. E vamos ver a atitude de Faraó diante daquela palavra do Senhor. Versículo 2: mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. O que ele fez? Desprezou a palavra. E você vai ver que o pior começa a acontecer. Quando a pessoa despreza a palavra, ele está desprezando a mão de Deus, ele está desprezando a cura, ele está desprezando a bênção, ele está desprezando a proteção. Como o Senhor disse a Israel: quantas vezes quis juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintos, e vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Quer dizer, é a destruição. Vocês rejeitaram a minha proteção. Meu amigo, não rejeite a palavra, por mais que seja uma palavra dura, é para te abençoar, é para te consertar, é para te curar. No Salmo 107 diz: quando o povo estava lá aflito, sofrendo, em necessidade, preso em grilhões, nas portas da morte, eles clamaram ao Senhor, e o que o Senhor fez? Enviou a palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra que Deus envia é para livrar você da destruição.
é para livrar você do caminho de morte, para livrar você de uma decisão errada, que vai levar você a uma destruição completa da família, do casamento, como no caso que eu falei do amigo. Então cuidado, 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 para você não sair da palavra, de jeito algum. E eles disseram: o Senhor dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Ou seja, Deus queria guardar, mas o faraó achava que os deuses dele ia dar proteção para ele. Quem é o Senhor para eu ouvir? Não vou ouvir a voz desse Deus e nem vou obedecê-lo. Ele achava que os deuses dele, do Egito, eram maiores do que o nosso Deus, e os deuses do Egito não puderam proteger o faraó. A gente se garante muito nela mesma, nas riquezas que ela tem, na sabedoria que ela tem, e depois vê que fez uma péssima escolha. Aí diz mais, versículo 4: então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas cargas. Pelas palavras de Faraó, sabe qual que era a prioridade dele? O trabalho, as coisas aqui da terra, não era a palavra de Deus. Qual é a nossa prioridade? É o pão? O pão quer dizer a prosperidade, as coisas desse mundo? Não pode ser. Jesus disse em Mateus capítulo 4, quando o diabo disse: transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava ensinando que nós temos que priorizar a palavra de Deus, dar toda a honra à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Quando nós honramos a palavra, estamos honrando Jesus, e quem honra Jesus será honrado por ele. Eu honro os que me honram. Ele não quis então dar atenção, porque a prioridade dele era as coisas desse mundo. A nossa prioridade tem que ser as coisas de Deus. E olha o que aconteceu, Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículos 13 e 14. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E quantos estão com o coração endurecido? Não se dobram diante do que Deus fala, estão resistindo à voz de Deus. Não tem como resistir a Deus. Não teve uma pessoa sequer que resistiu à voz de Deus, que foi na contramão de Deus e se deu bem. Eu nunca vi, nunca houve e nunca haverá um homem que se deu bem se rebelando contra Deus. E diz mais: então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. O que é obstinado? Teimoso. Tem gente que é teimoso, é igual criança. A criança vai lá, ela não tem noção, colocar o dedo na tomada, aí o papai e a mamãe: não filho, aí não pode, você vai tomar choque. Distrai um pouquinho, a criança está indo para onde de novo? Lá para a tomada para colocar o dedo. Não pode dar choque, é perigoso. Até que chega e toma um choque e grita: ai! E quantos estão gritando, gemendo, sofrendo? Por quê? Teimoso. Sabe que é errado, mas está lá procurando o que a palavra de Deus proíbe e condena. Então nós precisamos crescer, amadurecer e não ser teimoso. E o pior aconteceu, versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Água é bênção, não é, pessoal? É ou não é? É, não vivemos sem água.
Peixe é bênção também, não é? Simboliza comida, e comida saudável, porque o peixe é comida saudável. Mas olha o que aconteceu por causa da falta de obediência à palavra. Aquilo que era bênção se transformou em quê? Em maldição. Por quê? Vamos ver isso daqui, Malaquias capítulo 2. Meu amigo, isso é muito sério. Olha que coisa forte. Quando você não ouve o que Deus fala, aquilo que é bênção na sua vida pode se transformar em maldição. A família é uma bênção, mas se você é uma pessoa que não dá ouvidos à palavra, a família pode se tornar uma maldição. Os filhos são uma bênção, mas quantos filhos estão se mudando, se tornando maldição? A mãe não entende, pastor, do nada meu filho virou a cabeça, não quer mais saber de vir à igreja, a minha filha não quer mais saber de Deus, começou a andar com gente errada. Quer dizer, tem que ver onde deu a brecha, tem que ver onde o inimigo encontrou lugar para entrar. A palavra diz, não deis lugar ao diabo. Quando a pessoa despreza a palavra, está dando lugar ao destruidor. O trabalho é uma bênção, mas está se tornando uma maldição. Aquilo que é bênção na vida da pessoa está se tornando maldição. Por quê? Malaquias capítulo 2. Olha o que diz. Versículo 2. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que aconteceu com as águas do Egito? Foram amaldiçoadas, se tornou sangue, ninguém podia beber. O que se tornou os peixes do Egito? Maldição, podre, fedeu. Quem vai comer peixe podre? Se tornou maldição. Por quê? O faraó não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Quem é o Senhor para eu ouvir? Ele não deu honra ao nome do Senhor. Ele não colocou no coração dele, porque o coração dele era duro, dar honra ao nome do Senhor. Oh, meu amigo, não faça uma coisa dessa. Para o seu bem, para o bem da sua família. Ainda que seja uma palavra que vá contra os seus pensamentos, a sua vontade, as suas ideias, se dobre diante do Senhor. Peça a misericórdia dele, se converta. Aí vai estar a sua cura, vai estar a sua salvação, vai estar a salvação da sua família. Vai estar o poder de Deus que vai operar e dar vitória. Então diz mais: e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. A pessoa não coloca o propósito de honrar o nome do Senhor, de dar ouvidos à voz do Senhor. Tem que sair daqui com esse propósito. Deus, eu vou ouvir a tua voz, eu vou colocar no meu coração esse propósito de dar honra ao teu nome. Eu não vou carregar o seu nome apenas nos meus lábios, vou carregar nas minhas atitudes. Em tudo que eu fizer, eu vou fazer de acordo com a tua palavra, e você estará abençoado, e você estará guardado e protegido. As maldições não são obras do acaso. Às vezes a pessoa acha que o problema acontece, o mal acontece por acontecer. Não, não. Provérbios 26, olha o que diz. Provérbios 26. A maldição tem causa, assim como a bênção também. Nada é por acaso. Tem gente que acha que tudo é por acaso. Nada é por acaso. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Provérbios 26, versículo 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então tem que buscar qual que é a causa, perguntar para o Senhor: Deus, eu casei para ser feliz, para ser uma bênção, Deus, mas não estou sendo. Meu casamento está, Deus, uma tristeza. Deus, eu constituí família para ser feliz, para ser uma bênção, mas minha família não está sendo uma bênção, é só briga, só confusão, vícios, rebeldia. Ninguém quer saber do Senhor. Deus vai mostrar, Deus vai falar, e aquilo que Ele falar, mostrar, siga, e Ele vai então transformar a maldição em bênção. É isso que tem que acontecer. Tem que estar ao contrário, as bênçãos estão se transformando em maldição, mas não, é a maldição que tem que se transformar em bênção. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Deus abençoe as pessoas de casa também, em nome de Jesus. Deixa o seu irmão terminar aqui, aí você pode pausar ali, nós vamos orar. Segura o lenço na sua mão.